Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer o resumo deste livro, o capítulo 16º, que se chama No Posto de Socorro. Então, quem está acompanhando os vídeos que a gente está fazendo, então caminhando para uma outra cidade espiritual, denominada Posto de Socorro, Campo da Paz. E nesse momento, esse posto de socorro, e o André fica deslumbrado ao chegar numa mansão, num castelo, um castelo que lembrava muito castelos da Idade Média. E ele percebe que o Aniceto toca uma campainha que estava bem escondida assim no canto. E ele também percebe que o Aniceto ele toca essa campainha, mas a sua presença não necessitava da campainha, a necessidade de apresentar a sua humildade, né, e reverência em relação aos companheiros que o acompanhavam. Quando é aberta essa porta, né, então aqui no livro conta que a porta fazia aquele ronronar de portas antigas, encontram com Alfredo e Ismália. E Alfredo fica muito feliz ao reencontrar Aniceto. E o André percebe que das mãos de Aniceto e a sua aparência, ela se torna muito mais iluminada do que até então Aniceto se apresentava perante os seus companheiros. Mais uma situação, humildade desses grandes servidores, que eles não, muitas vezes não se representam com a sua total iluminação, demonstrando a evolução espiritual para não humilhar os companheiros e o trabalho que eles iriam executar. É interessante que o André, ao adentrar neste local, ele percebe que havia pomares e jardins maravilhosos, perdiam-se de vista. A sombra não era tão intensa e ele começou a sentir uma suavidade crepuscular, graças aos grandes focos radiantes. E tinham aspectos inesperados dentro daquele local. E ele compreendia que havia, mesmo sendo um poço de socorro, ele tinha muralhas que ocultavam a maioria das construções e eram mantidas sob rigoroso reforço para evitar que fossem atacados pelas trevas, pelos espíritos malfeitores. Então, esses pavilhões alinhavam estilo construções de vulto, como se estivesse diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da presença deles. Tal era o interesse que cada um tinha em seu trabalho. Pensar na calma e no que aquilo representava para o André, para o seu espírito, aprendido com a resposta de Aniceto, que falou: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Deixa claro o que a gente vem falando, vem tirando de várias leituras dos livros. Luiz, de Psicografia por Chico Xavier, onde ele coloca a importância do pensamento, do equilíbrio mental para a manutenção dos locais, da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja. É o pensamento, é a manutenção do bom ânimo de todos que habitam aquele local. O cultivo da oração, do evangelho no lar, é que vai garantir essa paz, essa serenidade e esse bem-estar proporcionado às pessoas que lá habitam e também que porventura lá visitem. Viram o edifício central, que era como um formoso castelo europeu dos tempos feudais. Eles encontraram com várias pessoas, o casal,
E o Alfredo, com a Ismália, quando eles começaram a conversar, e o Alfredo lhe disse que ficou muito feliz que o Aniceto, juntamente com o André, foram visitá-lo num dia em que Ismália estava presente junto deles. E aí o André, né, começou a pensar, mas por que não seria um casal? Por que a Ismália não seria aquele lindo casal, a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que o André chegasse a falar alguma coisa, ele já foi surpreendido. De Ismália, às vezes, visitava aquele local. Mas a Ismália, depois nós vamos ver no próximo capítulo, ela era um espírito mais evoluído. Então, ela não ficava junto, como aqui na Terra, com o Alfredo, muito embora eles fossem espíritos afins. E outra questão muito interessante que nesse capítulo ele traz para nós é que quando eles estão então caminhando dentro do castelo, ele percebe que os móveis eram delicadamente esculturados, formavam conjuntos encantadores, mas ele fixou o olhar num quadro em especial maravilhoso que representava o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Segundo meus humildes conhecimentos da história, intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do Poço de Socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Então ele ficou admirado observando e o Alfredo lhe disse: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba. Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão em Paris. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que temos criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa magnífica, foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar como maravilhoso sonho, desde o minuto em que viu a tela. Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original que já tive a felicidade de contemplar de perto. Essas homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Então vejam que interessante as obras de arte e essa situação, esse quadro teria inspirado o pintor a replicar em Paris o mesmo quadro. Tanta beleza, né? Com
tanta realidade quanto lhe foi possível. Ficou extremamente espantado e feliz ao saber dessa situação. E Alfredo então considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Ficou a lição para nós que o pensamento, as conexões mentais, e quanto mais purificado for o nosso coração, o nosso olhar, os nossos sentidos, muito melhores e inspirados estaremos pelos espíritos benfeitores, seja na explanação verbal, seja nas artes, seja na música, em qualquer lugar onde possamos, em conjunto com os espíritos amigos, expressar o amor, expressar a vida e expressar a bondade divina. Fiquemos com essa lição. Até o próximo capítulo. Que Jesus nos abençoe.